Deus se importa com todas as necessidades que compõem a nossa vida terrena neste corpo. Elas são alvo do interesse de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas que importam para a gente e que são necessárias da nossa vida. Porque, queridos, se elas estiverem fora do projeto de Deus, Deus vai trabalhar no teu coração e vai mostrar para você que não é por aí. E Ele vai poder lidar com a tua alma. Mas Ele se importa, vai falar com você e vai te ensinar, simplesmente porque Ele é seu Pai e tem prazer de te abençoar. E foi por isso que Jesus escolheu essa expressão pão. Porque pão é uma necessidade básica da vida e é símbolo de tudo que é necessário para uma vida completa. Por isso, quando Lutero comentou esse texto, ele fez uma lista de exemplos do que a expressão pão poderia significar. E ele disse: comida, bebida, vestuário, calçado, casa, propriedade rural, campos de esporte, estância de gado, dinheiro, bens, casamento, filhos, governo justo, clima favorável, saúde, honra, bons amigos, vizinhos. O que ele quer dizer com isso é que tudo que é importante, necessário para a tua vida também pode ser falado com Deus na nossa oração e se tornar algo espiritual. É interessante quando eu olho para essa lista de Lutero, que escreveu no século XVII essas coisas. Ele falou das coisas básicas e das necessidades básicas de um alemão camponês daquele tempo. E eu poderia dizer que eu posso interpretar e completar essa lista segundo as necessidades do nosso tempo e das nossas situações peculiares. Porque Deus é um Pai amoroso que se interessa pelas situações e necessidades dos seus filhos. Quando nós estávamos para nos casar, eu e Cleusa, nós fomos fazer um aconselhamento pré-nupcial. Esse aconselhamento era individual com um casal de missionários. E aí foi muito interessante, porque a gente vai aprendendo essas coisas na vida. A gente não sabe, né? De que Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. E essa senhora, a esposa do pastor Donald, que nos ensinava, ela disse para minha esposa assim: filha, Deus é seu Pai e Ele se importa com os detalhes. Você já sonhou como você quer o seu casamento? E a gente assim, acanhado, porque era duro o que vou lhe falar, rapaz. Não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para nada. Como é que vai sonhar todos os detalhes do casamento? Ela dizia: pode sonhar até com a cor da cortina que vai na tua casa. Essa foi a expressão que ela usou. Porque o teu Pai eterno se importa com aquilo que vai no teu coração, e Ele vai trabalhar essas coisas na tua vida. E foi tão interessante que a gente começou a fazer uma lista de sonhos pessoais. Você vai dizer: mas não tem nada de espiritual esse negócio. Tem, querido. Sabe por que é o espiritual? Eu entender que eu dependo de Deus para tudo na minha vida. E foi tão gostoso, gente, tão gostoso, porque Deus foi fazendo milagres. Tinha um jogo de sofá que eu amava, e a Cleusa também. Então virava e mexia, a gente parava na loja, ele estava na vitrine de uma loja, a gente parava na frente daquela vitrine e ficava sonhando, mas ele era muito caro. E a gente olhava e dizia: esse seria o nosso sonho de consumo para montar a nossa casa. Mas não dá. E ainda passava uma semana, duas, a gente parava de novo, aquela loja era bem no caminho do nosso trabalho. A gente disse: vamos olhar de novo o sofá? E a gente parava lá e ficava olhando pela vitrine o sofá. E olha, isso deve ter acontecido umas 20 vezes.
Até que o vendedor saiu na rua e falou assim: olha, eu já reparei que você para aqui toda semana e fica namorando para comprar o sofá. Você não quer comprar o sofá? Eu falei: eu quero, mas eu não tenho condição. Vem cá, vamos conversar. E aí começou: faz conta daqui, faz conta de lá, faz conta daqui, faz conta de lá, faz conta daqui, faz conta de lá. Até que achamos um jeito que parecia uma loucura e conseguimos pagar, porque eu não pago juro para nada, eu não gosto de pagar juro para nada, né? Pagar aquilo sem juro em algumas parcelas, e a gente conseguiu então fechar o negócio. Eu recebia o meu salário, e eu pegava o meu salário inteiro, cheque, do jeito que vinha, para pagar a parcela, durante alguns meses. Mas eu tinha que fazer um monte de outras coisas, né? E aí Deus colocou no nosso coração que Deus ia abençoar o trabalho. Minha esposa trabalhava dando aulas, então aqui ia aumentar o número de alunos dela, para ela poder suportar a conta dela e ainda suportar as minhas. E naqueles meses, subir o número de alunos, ela conseguiu ajustar as contas, né? E era um segredo de Estado, porque se o pai dela soubesse que ela estava me ajudando financeiramente, eu estava perdido. Mas o sofá estava lá na nossa sala. Quando chegou a hora de trocar o sofá, eu fiquei com dó. Estava precisando trocar, porque ele tinha uma história da bênção de Deus. E foi assim em todos os detalhes da nossa vida, porque Deus se importa. Mas há um princípio: você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depende dele para todas as coisas. E Deus se importa com os detalhes. O dinheiro não caiu assim de repente, veio do nosso trabalho, mas Deus abençoou o nosso trabalho. Deus abençoou as nossas economias. Deus abençoou os negócios que fazíamos. Há coisas que acontecem na construção desta igreja que só milagre, queridos. Eu vou dizer para você uma coisa. Por exemplo, você olha esse telhado da igreja, ele é de cobre. É um dos telhados mais caros que existem. Mas eu quero dizer para você o que Deus fez, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente começou a estudar para fazer esse telhado, a gente ficou pensando: que tipo de material a gente vai usar? E toda vez que você olha para um material, você sabe a durabilidade deles. Então, por exemplo, se eu colocar telha de Eternite, ela tem uma durabilidade de 10 anos. Depois disso, você vai ter que ficar reformando o telhado toda hora, porque vai dar goteira, ela não tem jeito. Então, você vai olhar, tem que fazer o telhado de tempos em tempos. Se eu colocar uma telha sanduíche, ela dura 30 anos, tá? Que ela tem uma durabilidade. E a de cobre dura 100 anos. A gente pensou: bom, essa é uma obra que vale um negócio desse. Mas como é que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. E a gente começou a orar: Senhor, a gente gostaria de colocar um telhado de cobre. Eu vou dizer o que Deus fez. Naquele ano que a gente tinha que colocar o telhado de cobre, o dólar baixou. E o preço dos commodities de cobre no mundo foi o mais baixo da história. Até hoje nunca chegou lá. Nós compramos o cobre mais barato, tá? E com o dólar mais barato que existia, porque isso estava referenciado em dólar, e conseguimos pagar com cerca de 20% ou 30% a mais do que seria a telha sanduíche, com uma durabilidade de 100 anos. Deus mexeu na economia do mundo. Você pode não acreditar, mas eu creio assim. Deus mexeu na economia do mundo, porque um filho dele, porque uma igreja dele tinha um sonho. É claro que isso não durou meses a fio, mas naquela semana de fazer o negócio aconteceu esse milagre. Eu quero depender de Deus para todas as coisas da minha vida. Queridos, eu oro pela pintura da parede da minha casa. A minha mulher ora mais do que eu, pode ter certeza. Quando a gente constrói alguma coisa aqui, a gente fica sonhando o melhor e fica pedindo milagres de Deus. Houve uma reforma agora no condomínio, lá na minha casa, e colocaram um papel de parede. E aí
na reunião do condomínio, eu me senti mal quando eles apresentaram o preço do papel de parede, o rolo do papel de parede, R$1.200. E eu pensei, eu paguei 200 e pouquinho lá na igreja, o mesmo papel. Me explica isso. É Deus. Eu creio num Deus que nos dá graça e que faz milagres. Vem do seu trabalho, vem dos valores que você coloca na tua vida, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. E olha, você pode colocar diante de Deus toda a sua necessidade, todos os anseios da sua alma, e pode deixar Deus tratar os anseios da sua alma. Não é um negócio com Deus, não. É um tratamento de pai para filho. É fácil a gente entender. Você não está fazendo um negócio com Deus. Eu dou o dízimo, vou receber. Não, ainda que a Bíblia tenha promessas tremendas. Ela diz que o Senhor multiplica 10 até 100 vezes mais a nossa disponibilidade para Ele. Mas não é isso, não é um negócio. A Bíblia não está ensinando a gente a fazer negócio. A Bíblia está ensinando a gente a lidar com o Papai do céu. Está entendendo? Papai não é assim, mamãe não é assim. A gente ouve aquilo que são os sonhos dos nossos filhos. Às vezes a gente diz, agora não dá, você tem que aprender a esperar. Não adianta ficar batendo o pé e esperneando que vai apanhar. Não é verdade? Mas a gente fica com aquilo no coração. E a primeira oportunidade que a gente tem é dizer assim, vou fazer um agrado para o meu filho, porque é importante para ele. Meus queridos, às vezes Deus não nos dá naquela hora, daquela maneira, porque nós somos aquela criança birrenta que está esperneando lá no mercado e que merece umas palmadas. Mas Ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam com interesse de coração.